como toda brasileira, eu sou multidiversa. Nós somos um país jovem. Eu sou a terceira geração. Meus bisavós eram portugueses, espanhóis e turcos. Todos vieram para o Brasil, escolhendo o Brasil como pátria e como lar. Eu nasci nessa Amazônia profunda, nesse Brasil interior, no estado do Mato Grosso, onde vocês veem ali o PIN, um estado do tamanho de 10 Portugais. Eu vivi lá até os 17 anos. E eu resolvi sair de lá. Por quê? Porque mulher em Mato Grosso e boi, era assim, ó, acho que mulher até valia menos. E a gente, a fazenda era uma fazenda de gado, e não sei se vocês sabem, o Brasil tem uma legislação bastante interessante e protetiva. Todos os proprietários de terra precisam preservar entre 20% e 80% de suas áreas. Então, é como a história do hotel de 10 quartos. Você compra um hotel de 10 quartos, paga pelos 10, fecha 8 e vive com o lucro de 2. Meus pais produziam, criavam gado e, portanto, adivinhem quem é que cuidava do gado com ele, o único filho. Então, fomos estimuladas, as 6 irmãs, a estudar. Então, como irmã mais velha, eu saí e fui para o sul do Brasil, a 2.200 quilômetros de casa. A Amazônia brasileira, ela tem um clima só, toda ela, marcada por 2 estações. A estação quente, aliás, quente é sempre. A estação seca, que dura 6 meses, e que a temperatura média é de 35 graus. E a estação fria, ou chamada inverno, que chove por 6 meses. E a temperatura média é de 27 graus e meio. Se bater 20 graus, você vê cara andando de cobertor na rua. Não há hipótese. Então eu me mudei para São Paulo, para a grande cidade de São Paulo. Eu fui estudar História e Direito. E, para minha surpresa, quando eu cheguei nessa grande cidade, a grande São Paulo, tem 20 milhões de habitantes, eu cheguei na grande cidade, eu não podia ver o céu e eu não podia ver o horizonte, devido à iluminação urbana, à verticalização dos prédios e da poluição. Entrei na faculdade de História e fiquei perplexa, porque eu tinha que estudar historiografia europeia, história, Idade Média da Europa. Não havia uma pré-história brasileira. O Brasil, a Amazônia, é berço de uma cultura muito antiga, em torno de 10 mil anos. E não havia matéria da pré-história brasileira. É dito pré-história porque não há escrita. Os povos brasileiros nativos, eles são povos ágrafos, que não têm escrita. Toda a cultura é viva, ela é falada. Então, na história, eu fiquei sem referências da minha Amazônia de origem, do meu povo, da minha terra, mas aprendi muito com a cultura europeia, a Idade Média europeia. Nossa Idade Média foi feita pelos padres, que lá ocuparam e cuidaram do Brasil por 250 anos. Fui cursar Direito e também fiquei surpresa, por falar em paradoxos aqui, hoje as pessoas estão falando sobre paradoxos, de descobrir que na altura, quando eu entrei na universidade, mulheres não tinham os mesmos direitos civis que os homens, e os indígenas eram uma categoria transitória, porque eram semi-imputáveis, eram tutelados pelo Estado. Desde os anos 50, eles foram recolhidos para reservas, 14% do território brasileiro é feito de reservas indígenas, o que é muito bom, porque pôde manter a cultura. Só em 88, portanto, um ano antes de eu me formar na faculdade de Direito, é que as mulheres passaram a ter os mesmos direitos civis que os homens e os indígenas também. Até então, eles não tinham autonomia nem para falar em juízo, não podiam defender sua cultura e era expressa na Constituição que eles deviam ser civilizados e catequizados. Pois bem, me tornei advogada, no mercado financeiro, um ambiente masculino, mercado jurídico, me tornei sócia de um grande escritório em São Paulo. Então, aos 36 anos, eu tinha tudo o que eu queria, o que eu tinha sonhado. Era sócio de um grande escritório, tinha casado com o amor da minha vida, tinha 2 filhas lindas,
uma casa com um lindo jardim num bairro arborizado de São Paulo, e eu estava infeliz. A minha família, de 6 irmãs pelo mundo, dividida, a gente não se encontrava mais. Eu resolvi ir visitar meus pais na fazenda, no Mato Grosso. Cheguei em Cuiabá, a capital, de avião com as minhas 2 filhas pequenas. Meu irmão me buscou. Nós andamos 6 horas por uma grande estrada, de onde passava uma grande rodovia, que na minha infância ela era de terra, cheia de lagoas, que eram quase... os carros mergulhavam, muitos ficavam atolados, floresta dos 2 lados. Quando eu voltei, eu vi uma grande estrada reta, asfaltada, a floresta tinha ido embora e era soja dos 2 lados. O meu sentimento foi de uma angústia tremenda. Eu chorei durante as 6 horas, porque a devastação era dentro de mim e era fora de mim. Cheguei na fazenda, meus pais já idosos, os 7 filhos pelo mundo, e eu senti uma grande tristeza. Eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa além de tratar o lixo da minha casa. Então o que eu fiz? Eu peguei o que eu tinha nas minhas mãos e voltei para São Paulo. Um dia, com essa angústia ainda, eu estava fazendo uma prática de yoga. Enquanto eu fiz esse movimento, inspirei e a minha mão desceu, eu recebi um entendimento do que eu deveria fazer. Eu não escolhi. Eu simplesmente ouvi e entendi que era possível fazer algo para mudar esse cenário. Cheguei para o meu pai, cheguei para minha mãe, na verdade. Ela tinha me mandado um colar horroroso, com uma semente muito bonita. E eu falei, nossa mãe, que semente linda, de onde veio? Ah, é um artesão aqui que faz umas coisas com semente. Nesse entendimento, eu disse a ela, vamos coletar tudo que cai no chão da floresta. Desses 80% de floresta preservada, que é um passivo para todo fazendeiro, para todo proprietário rural, que você tem que proteger contra roupa de madeira, garimpo, grilagem, invasores. Falei, vamos entrar onde mulher pode, porque a gente não podia entrar na área produtiva. E nós começamos a coletar o lixo da floresta e fazer arte. Quando meu pai, turco, entendeu que o quilo dessa semente valia mais que 1 quilo de carne, ele falou, pô, o negócio é bom. Eu falei, então, deixa a gente fazer uma associação, porque, pai, se a gente fizer um modelo de viabilidade de floresta em pé, nós mudamos a nossa realidade e de todo o nosso entorno. Essa região a que eu me refiro é o arco de desmatamento da Amazônia. Eu sou mulher da terra, eu sou filha dessa terra. Como que eu honro esse legado sem ser um modelo de exploração, de ver a floresta como um ativo a ser consumido? O nome dessa associação é ECO, de ecossistema, Art. Como que você traduz um ecossistema, que é algo intangível, em algo tangível? E como na universidade eu não achei livros, eu não achava referência na cultura oficial para fazer a leitura desse meu chão de nascimento, desse chão amazônico, eu fui me dedicando à leitura livre de padres jesuítas, capuchinos, franceses, espanhóis e portugueses, que retratavam em primeira pessoa as suas experiências. Eu vou citar um, que em 1553, André TV, que disse o seguinte, esta terra, esse povo é sem Deus, sem lei e sem rei. Na verdade, era só uma perspectiva dele. O Brasil tem mais de 300 povos indígenas contactados, cerca de 26 nunca contactados. São mais de 172 línguas. E eles têm uma percepção do tempo, que eu me referi no começo das 2 estações, diferente da nossa. Como vocês podem ver aqui, na linha do Equador, o Brasil é um país abaixo do Equador, enquanto na Europa você tem um outro tipo de clima temperado,
quando eu cheguei em São Paulo, eu quase morri de frio no inverno. Eu entendi rápido, quando eu cheguei na grande cidade, que o céu era outro, o horizonte era outro e o clima era outro. E o clima e as estações do ano, a forma que a gente percebe o tempo, na nossa cultura ocidental, é diferente da visão que os nativos brasileiros e de todo o hemisfério sul percebem o tempo. O UAI, União Astronômica Internacional, que é um órgão que define quais são as constelações que existem no céu, informa que existem 84 constelações no céu, 48 no hemisfério norte, dentro do critério criado por um cara chamado Ptolomeu, no século I. Herança babilônica, ficaram observando o céu, falaram, tem 48 constelações, pronto. No hemisfério sul, haveriam 40 constelações. Nessas minhas pesquisas, eu descobri por acidente que eles não veem touro no céu. Não tem touro na América, gente. Eles não veem a balança, não têm a ideia da justa medida. Nessas duas grandes estações do ano, são subdivididas em até 16 estações do ano. A percepção de tempo está ligado ao movimento das estrelas, que são mais de 100 constelações indígenas, e essa estrela está conectada com um elemento que aparece na Terra, onde o tempo das estrelas e das plantas e das frutas estão unificados. Todas as culturas sul-americanas, elas têm a ideia da transmutação. Ora você é um humano, ora você é um deus, ora você é uma planta, ora você é um animal, ora você é uma pedra. Isso demonstra a visão de unicidade que existe nessa cultura sul-americana. Como falar do intangível? Meu sonho, viabilidade socioeconômica e cultural de uma floresta em pé na Amazônia brasileira. Porque não dá para você falar que uma floresta plantada vai ter a mesma mágica de uma floresta virgem. Eu não preciso fazer o paralelo com mulher, porque eu acho que vocês entenderam a piada. O que cada um pode fazer está na mão de vocês. Se você anda pela sua rua, que árvore você tem na frente da sua casa? Qual é o nome dela? Qual é o ecossistema que ela alimenta? Quem são os polinizadores? Quando ela frutifica? Porque o calendário gregoriano nos desconectou dos ciclos da natureza. Culturas como a Maia têm 3 calendários. Os indígenas, eles sabem que quando a constelação da Garça entra no céu, é época de peixe no rio. Eles não querem comer peixe todo dia, porque eles sabem que tem uma época que não se pode comer peixe. Como queremos ser lembrados? Como uma sociedade que colocou o consumo, o racional e o ego no centro? Ou nós queremos ser lembrados como uma sociedade ecocentrada, que respeita, entende e valoriza o intangível da floresta? A arte é a forma de valorizar algo que é intangível. O goodwill, se você compra uma obra de arte, não é pelo preço da moldura, o tempo que o artista gastou para fazer a obra. Por que a floresta nativa não tem goodwill? Por que a gente continua fazendo a conta só olhando um dos 32 itens ecossistêmicos? O CO2 é um de 32 serviços ecossistêmicos. Então, enquanto não agirmos para que uma árvore viva valha mais que uma árvore morta, teremos falhado. Eu encerro citando um sambista brasileiro que já faleceu, Cartola. Eu espero que a natureza faça você mudar de opinião.